Chegamos na última lição deste trimestre. A lição de número 13 aqui da classe dos jovens do primeiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Nesta última aula, nós vamos trabalhar com vocês sobre o tema Conselhos para uma Vida Autêntica. Eu espero que o teu final de trimestre também seja uma bênção. E você pode iniciar a tua aula apresentando algumas bases bíblicas. A primeira é o texto principal, que se localiza em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição em sala de aula junto com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe, finalizando então a epístola de Tiago, se localiza no capítulo 5 da carta de Tiago, versículos 13 ao 20. Que Deus em Cristo use você na palavra para poder explicar esse assunto tão importante para o crescimento dos teus alunos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ainda dá tempo, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e nenhuma das nossas aulas. Eu estou postando aula aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É só você nos acompanhar, @JandersonNascimento_EBD. Que Deus te use de uma forma poderosa na escola bíblica e que esse final de trimestre seja uma bênção para a glória de Deus. Finalizando esse trimestre, nós vamos aprender que a oração ela é um elemento fundamental, um elemento importante para a nossa caminhada cristã, a partir da instrução do apóstolo Tiago, principalmente quando nós estamos em conexão com Deus. A partir dessa perspectiva também, encontramos outras bases bíblicas que fundamentam a importância e a relevância da oração para a vida cristã. Então pegue o caderno e a caneta para você poder anotar. A primeira está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, então vocês receberão. Olha que passagem linda que você pode compartilhar com os teus alunos. Além do que, você também pode deixar claro que oração não é somente pedidos, mas oração faz parte de um diálogo, de um relacionamento que nós temos com Deus, a partir dessa confiança da pessoa cristã com o Deus Todo-Poderoso. Também é interessante você observar, à luz da palavra, que essa confiança ela é relatada também no texto de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, onde o próprio Jesus prometeu que aquilo que nós pedirmos, então, em seu nome, seria feito. Isso faz parte da nossa prática de oração, com o objetivo, então, de glorificar a Jesus. Essa é a verdadeira oração, totalmente contrária dessa visão do consumismo do nosso tempo, onde nós procuramos realizar orações com o objetivo de satisfazer o nosso bem pessoal. A verdadeira oração é aquela que ilustra e traz para você essa conexão de diálogo, de relacionamento entre um pai e um filho, como amigo de Deus, de forma genuína, com o objetivo de glorificar o Senhor. Tiago também traz na epístola diversas advertências a respeito da oração. Vale a pena você olhar o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. A oração ela deve ser sincera, deve ser estabelecida com palavras de diálogo de forma espontânea com o Senhor, em conformidade com a sua palavra, onde você pode apresentar as suas necessidades pessoais e, ao mesmo tempo, necessidades coletivas. Tem abordagens bíblicas que confirmam também isso. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13, você vê o Senhor Jesus iniciando e ensinando sobre a oração, falando sobre a necessidade da busca pelo perdão, da busca pela santificação, para ter um relacionamento com Deus. Quando o crente ora, como você, nós aprendemos a buscar de Deus a proteção, a buscar de Deus esse fortalecimento para vencer as tentações que o próprio apóstolo Tiago abordou, entendendo que essa aproximação com o Senhor Jesus nos traz então esse fortalecimento da fé. Quando lemos Marcos capítulo 6, melhor dizendo, versículos 16 a 18, você vê que a oração caminha junto com a prática do jejum.
O jejum também é conhecido como fonte espiritual de Deus, ou seja, essa fome de Deus que nós temos. O jejum ele não deve ser feito para ostentação, mas o jejum ele deve ser realizado de forma sincera, buscando a Deus e apresentando esse privilégio que nós temos de uma vida de sinceridade com o Senhor. Quando observamos o próprio Dwight Little Moody falando a respeito da prática espiritual, ele diz que a verdadeira ministração espiritual, ela é profunda. Ela traz uma profundidade espiritual pelo seio de que entendemos agora, nessa perspectiva bíblica, a necessidade de servir a Deus. É essencial que nós, como cristãos, possamos então aprender a orar, possamos então entender que essa visão transformadora traz essa fé comunitária, traz esse diálogo com Deus e ao mesmo tempo nos leva para esse ministério da reconciliação com Cristo. Já deu para perceber que hoje na aula nós vamos finalizar o trimestre falando muito sobre oração. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD, onde você encontra todos os versículos anotados que eu estou citando aqui para você já para te ajudar, tá? Você vai encontrar isso no nosso esboço. Você também encontra os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas. É uma assinatura trimestral. Para acessar é fácil. Você pode escanear esse QR Code que está na tela, você pode clicar no link na descrição desse vídeo ou acessar facilitaebd.com.br. Lá no site você vai encontrar toda a explicação, como funciona, como é a nossa proposta, e você já pode fazer isso já para o segundo trimestre, que está vindo aí um texto sensacional escrito pelo amigo pastor Marcos Tedesco. E o primeiro ponto da lição vai abordar sobre o seguinte assunto nesta última aula: a importância da oração. No primeiro ponto da lição, é relevante você apresentar uma passagem bíblica, não esqueça disso. Salmo 50, versículo 15, onde você vai ver que Deus nos ouve através da oração, até mesmo no dia da angústia. E o primeiro subtópico, então, aborda sobre o conceito da oração, conforme o pastor Eduardo trabalha na própria lição, e eu quero desenvolver isso junto com você. Para entender o conceito de oração, você precisa observar a palavra. A Bíblia nos orienta que a oração ela é um canal primordial que nós temos, um canal primário, onde nós podemos ter uma comunicação com o próprio Deus. A oração ela pode ser realizada de forma individual e, ao mesmo tempo, coletiva. E é fundamental que você destaque também em sala de aula que a oração é o melhor meio de comunicação que existe. Ela é melhor do que o Wi-Fi, é melhor do que o telefone, é melhor do que qualquer meio de comunicação já desenvolvido no mundo, porque ela entra em contato com o sagrado, que é o próprio Deus. É interessante que quando você observa isso, que o Novo Testamento ele vai apresentar o conceito da oração a partir de uma palavra. E é olhando para essa palavra, a palavra grega que traz essa ideia de proseumoshai, traz esse conceito então de adorar a Deus, de agradecer, de aproximação, de colocar em nosso coração essa natureza em um exercício espiritual. A passagem bíblica está localizada em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Vale a pena você ler esse texto também. Quando Jesus orientou os discípulos sobre a prática da oração, você percebe ele iniciando essa oração com um diálogo de um pai e um filho e um pai, onde ele ensina aos próprios discípulos a orarem assim: Pai nosso que estás nos céus. Observe esse modelo de oração que fala sobre um relacionamento. Olhando para as Escrituras, você percebe agora que a oração te ajuda a se submeter à vontade de Deus, a reconhecer a soberania divina e, ao mesmo tempo, a depender da provisão de Deus a partir da prática do perdão. Então, a oração ela é fantástica e te ajuda a entender todos esses conceitos que estamos trabalhando com vocês. Além disso, a oração ela é um meio de comunicação que as Escrituras apresentam que funciona pelo ato da fé, onde o cristão ou qualquer pessoa que, por intermédio da fé, crê em Deus,
tem então esse relacionamento com ele e agora entende que há uma intervenção divina, que Deus pode agir, que Deus pode fazer. Vamos para a base bíblica? Marcos capítulo 11, versículo 24. Está escrito que tudo que vocês pedirem em oração, creiam de uma forma muito clara que vocês já receberam ou já podem receber, assim se sucederá. Também é fundamental você observar que essa prática da oração, ela busca glorificar a Deus. Não é uma ação de confissão positiva, não é uma ação da filosofia desse tempo, também não é uma ação da distorção teológica, que procura agora colocar Deus no banco dos réus, no canto da parede, para responder às suas orações. Orações são práticas de diálogo em um âmbito espiritual, em um âmbito comunitário, onde você pode, de forma individual ou em unidade como igreja, buscar a intervenção divina através da prática da intercessão. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago orienta os fiéis da igreja a orarem uns pelos outros. Eu já quero poder provocar você. Você tem realizado práticas de oração? Você tem colocado a tua vida em submissão à vontade de Deus? Você tem orado por outras pessoas? Consagrado a tua vida em santificação? Pedindo a Deus para te dar força para permanecer firme no corpo de Cristo? Isso te ajuda? E se você pode, por favor, me ajude também. Comente aqui nesse vídeo o que você acha sobre a prática da oração, para que outras pessoas também possam aprender com você. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que ensina agora a entender a oração de fé, conforme o pastor Eduardo Leandro Alves destaca na própria lição. Em primeiro lugar, a gente precisa definir esse conceito. O que é a oração de fé? Nessa visão do pastor Eduardo Leandro Alves, entende-se que a oração de fé é uma expressão que vai abordar profunda confiança nas promessas de Deus. Então, quando você para pensar sobre a oração, comparando com a oração de fé, a oração que, em primeiro lugar, fala-se de diálogo com Deus, e em segundo lugar, agora você entende a oração de fé, é uma oração onde você compreende, à luz das Escrituras, que você tem a oportunidade de acreditar de forma profunda nas promessas de Deus e se aproximar dele, confiando então nessas promessas de forma divina e aguardando com a convicção extraordinária. Essa forma de oração também, ela pode ser entendida da seguinte maneira, que ela não se limita à repetição. Não, ela não vai se limitar à prática de repetições. A prática de repetições em formato de oração é conhecido como rezas. Não é isso que realizamos como cristãos protestantes pentecostais. Entendemos que a verdadeira prática da oração é esse compromisso que nós temos em crer na promessa de Deus, entender essa promessa de Deus e entender que essa promessa de Deus se confirma a partir daquilo que nós pedimos e apresentamos ao Senhor. Marcos 11, 24 vai confirmar isso também. A oração de fé ela é apresentada nas Escrituras como uma ferramenta poderosa para a transformação, capaz então de mobilizar a intervenção divina a favor de cada pessoa que clama ao Senhor. De forma muito clara, isso é destacado também nas Escrituras. Tiago fala sobre isso em Tiago 5,15. Você pode até citar esse texto diante dos teus alunos lá. O texto diz o seguinte, a oração de fé salvará o doente e o Senhor o livrará. Isso aqui é uma intercessão que acredita na promessa de Deus e ao mesmo tempo entende que o Senhor é capaz de mudar o quadro. Nesse sentido, essa passagem vai ressaltar esse comportamento agora da ação de graças, esse comportamento agora de entender a promessa de Deus, esse comportamento agora de entender que Deus pode agir de forma espiritual e poderosa, a partir dessa comunhão sincera que passamos a ter com Ele. Além disso, a oração de fé ela é explicada a partir de diversas narrativas bíblicas. Existem exemplos na Bíblia que impactaram esses indivíduos.
Vamos observar o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12, onde você vai perceber que alguns amigos de um enfermo, movidos por fé, levaram esse homem até Jesus para que aquele rapaz pudesse ser capaz de ser liberto através da oração. Outro exemplo bíblico que você vai encontrar é a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Homens de Deus que se moveram por causa da oração. Então, há elementos dentro da Escritura de pessoas que viveram esses exemplos de oração de fé, tiveram essa convicção e acreditaram que o Senhor podia intervir e agir por meio da sua ação poderosa. E é claro que eu espero que isso possa estar te ajudando nesse final do trimestre. Aproveita e coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha ou fora do Brasil também. Desejo a você a paz do Senhor Jesus. Agora, terceiro subtópico aborda sobre outro modelo de oração, a oração pelo próximo. Agora, neste conceito, nós vamos observar que a Bíblia vai enfatizar e vai dar valor a posição da oração intercessória, aquela oração que intercede por alguém. A oração intercessória faz parte dessa unidade do corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E o apóstolo Tiago ele aborda sobre isso. Mas nós vamos encontrar outros exemplos na Bíblia também. Observe o texto agora de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. O próprio apóstolo Paulo diz, antes de tudo, pois exorto que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Olha que abordagem fantástica que o próprio apóstolo Paulo trata nesses versículos, falando sobre os modelos de oração. Observe que nós somos chamados para exercer esses modelos de oração de forma individual, mas também de forma coletiva. Observando essa prática de orar uns pelos outros, também entendemos Tiago falando sobre isso. Em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns pelos outros. Isso aqui pode ser traduzido por essa ideia de intercessão uns pelos outros. A intercessão ela é essa manifestação de amor e responsabilidade quando alguém apresenta um motivo de oração, quando alguém está preocupado com determinada coisa. Por causa dessa prática, nós também entendemos que devemos, como cristãos, levar esse amor ao próximo, a essa prática da missão, realizando isso com responsabilidade. Interceder faz parte da vida de irmãos e irmãs na igreja. E isso demonstra também a dependência divina. Há passagens que confirmam isso. Efésios capítulo 6, versículo 18, observe o texto trazendo essa ideia de orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A própria visão da intercessão ela é fundamental para a nossa caminhada cristã. Vou provocar você. Você também pode provocar os teus alunos. Você tem intercedido por alguém? Você tem apresentado a vida de algum irmão ou irmã em oração e pedindo que o Senhor possa abençoá-los de uma forma poderosa? Eu espero que sim. Que Deus em Cristo use você na escola bíblica. Vamos agora para o segundo ponto, marchando e caminhando com você. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o poder da confissão. No segundo ponto, leia uma passagem bíblica, Salmo 103, versículo 3, onde diz que o Senhor é quem perdoa e cura, também pela prática da oração. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, fala sobre a confissão de pecados nesse conceito de oração. A Bíblia vai apresentar a importância da confissão de pecados como um ato essencial para restaurar essa comunhão entre o ser humano e o próprio Deus, em função do arrependimento. Tem que passar pelo arrependimento para que haja uma confissão genuína, através da prática da própria oração. Vamos para alguns textos para você poder entender. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a certeza sendo demonstrada pela prática da oração nesse texto.
A intercessão ela é fundamental uns pelos outros, mas a oração pessoal também, a partir da confissão, também é relevante. É importante que o cristão também tenha essa visão de compreender de forma muito clara que a Epístola de Tiago enfatiza de forma integrada que a oração intercessória ela transcende essa visão cristã. Ela traz esse ato do perdão também. Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito, e volto a frisar mais uma vez, confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. Esse versículo vai enfatizar também o conceito da própria confissão, observando essa ideia de termos uma comunhão de forma em koinonia com a comunidade, mas também uma comunhão com o próprio Deus. Essa prática também deve ser realizada pela própria igreja. Ademais, a confissão dos pecados, também conforme a Escritura, tanto 1 João e também Tiago, nos capacita agora para termos um relacionamento com Deus. Isso quer dizer, de forma prática, que você pode pedir perdão a Deus pelos teus pecados através da prática da oração, mas esse perdão deve ser uma prática genuína. Essa confissão deve ser uma prática genuína. Essa busca deve ser uma prática genuína do teu coração para que você possa obter essa restauração em Cristo. Caminhando, vamos para o segundo subtópico que aborda conosco a cura física e espiritual, observando esse conceito a partir da visão do pastor Eduardo Leandro Alves. A Bíblia vai alertar sobre essa cura espiritual e física. Através da oração, nós cremos na ação divina por intervenção da cura. Isso faz parte da nossa prática da fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus também defende esse conceito de crer na intercessão divina para a restauração física e espiritual. Observe o texto de Tiago, mais uma vez, capítulo 5, versículos 14 ao 16, onde há um exemplo muito claro aqui, que se houver alguém enfermo, convoque, chame os presbíteros da igreja e estes que orem por ele e ao mesmo tempo unjam em nome do Senhor com óleo. Aqui também é uma explicação muito interessante. Na visão assembleana clássica, entende-se que a unção é algo muito relevante. O segredo não está no óleo, no ungir, mas está nessa ação da oração sendo realizada por um ministro da igreja. Essa oração relevante espiritual. A unção ela é realizada, nesse caso, somente em situações de enfermidades, a partir da interpretação que a Assembleia de Deus se entende. Observa-se também que essa passagem evidencia que, através da oração, a cura é realizada. A oração que clama por cura, ela é fundamental. Também destacamos, a partir das Escrituras, que existem diversos exemplos bíblicos que falam sobre a prática da oração e a cura. Marcos capítulo 5, versículo 34. Você encontra algo interessante onde demonstra assim essa confirmação da oração e da cura. Também há exemplos de observar dentro da Bíblia essa oração comunitária que traz essa cura física e espiritual. Salmo 107, versículo 20. Pode observar que o texto diz: ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da perdição. A Bíblia vai confirmar exatamente esse conceito da oração pela cura de forma muito espiritual e específica. Existem denominações que interpretam o conceito da unção de forma diferente, ungindo objetos, ungindo coisas. Nós que somos pentecostais de linha clássica da Assembleia de Deus, não seguimos esse tipo de visão. Entendemos que a cura vem por intermédio da oração. Utilizamos a unção como um símbolo da fé. Isso também traz esse conceito de forma muito prática e ética na realização desse próprio efeito bíblico de ensinamento que a palavra nos traz. Vamos caminhar para o terceiro subtópico do segundo ponto, que aborda agora sobre o exemplo de Elias. E eu espero que o Senhor fale com você. Neste terceiro subtópico, observa-se então, no segundo ponto, o exemplo do profeta Elias, frequentemente mencionado nesse texto de Tiago. Porém, o profeta Elias é citado em 1 Reis, capítulo 18. Ali nós vamos encontrar a narrativa bíblica do profeta Elias em rivalidade com os profetas de Baal,
contra Acabe, contra Jezabel. Sendo citado a partir do capítulo 18, versículos 36 e 38, você pode destacar aqui a oração profunda de fé que ele tem, crendo que o Senhor responde com fogo. O profeta Elias traz essa demonstração, demonstrando que esse Deus verdadeiro responde à oração. Esse episódio também é evocado pelo próprio apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, falando sobre a eficácia da oração em demonstrar que Deus respondeu lá atrás para Elias e também responde nos nossos dias, demonstrando que essa oração genuína do profeta também pode ser realizada por você, acreditando nessa intervenção sobrenatural. Pergunto, você acredita que o Senhor também pode agir respondendo a tua oração hoje? Deixa teu comentário aqui. Se você tem um testemunho de fé também para compartilhar, é relevante para a gente crescer e avançar em Jesus. A oração intercessória que Tiago está falando é essa oração de entender que Deus é capaz de responder às nossas orações e entender que através do Espírito Santo essa ação é poderosa e acontece também nos nossos dias. E eu espero muito, muito mesmo que nesse final de trimestre o Senhor confirme isso no teu coração. Finalizando então, terceiro e último ponto deste primeiro trimestre trabalha sobre a responsabilidade da restauração. No terceiro e último ponto, leio uma passagem bíblica, Isaías, capítulo 53, versículo 5. Observe que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trabalha sobre essa busca daqueles que se afastaram da igreja, da comunidade. O apóstolo Tiago também finaliza a carta trabalhando sobre a restauração daqueles que se afastaram da comunidade. Esse alerta também é repetido na Epístola aos Hebreus, tá? Não sabemos quem foi o autor da Epístola aos Hebreus, mas ele endereça essa carta para os irmãos da comunidade também de Jerusalém. Tiago identifica nessa carta esse esforço agora de manter a disciplina, mas ao mesmo tempo essa disciplina deve ser olhada com esse olhar de azeite, de graça, de misericórdia, de buscar aqueles que se afastaram pelo poder restaurador do Evangelho. Essa prática também é demonstrada pela edificação pela fé. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, vai dizer, meus irmãos, se alguém dentre vós se extraviar da verdade, e esse alguém o convencer ou converter, essa pessoa que converte um pecador o salvará da morte. Olha só que interessante. O próprio texto traz essa ideia de restauração daquele que estava afastado. Essa ideia de converter ou convencer traz esse sentido agora de trazer essa urgência do convencimento, de levar a pessoa agora a compreender a necessidade de estar em Cristo, de buscar a Cristo, valorizando essa linguagem de amor. Assim, o ensinamento do apóstolo Tiago busca agora manifestar não somente essa ideia de disciplina, mas também manifestar essa perspectiva de resgate, de restauração como princípio vital para a própria igreja. Isso vai ilustrar também essa restauração do corpo de Cristo, consolidando essa pessoa na comunidade. Pergunto, você acha importante buscar a restauração daqueles que se afastaram, tentar trazer essas pessoas de volta para a comunidade da fé? Deixa aqui teu comentário também. Vamos caminhar. Segundo subtópico do terceiro ponto, trabalha sobre a restauração daqueles que se desviaram. No segundo subtópico, a Bíblia vai orientar, a partir da luz de Tiago, que aqueles que se desviaram através desse processo de afastamento devem também experimentar esse processo da graça de Deus, a partir dessa condução que a igreja realiza, para que essas pessoas possam voltar para a verdade. Essa restauração ela é vista não apenas como um ato de disciplina, mas também uma ação da misericórdia de Deus. Tiago 5, 19 e 20 vai trazer essa orientação, como nós já citamos para você, e esse processo de restauração ele vai ser ensinado da seguinte maneira, a partir da seguinte abordagem, visando corrigir e também orientar essas pessoas para não praticar contendas. Há um texto que vai te ajudar.
2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 ao 26, onde você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo também destaca essa ação de ser apto para ensinar, ser amável, paciente, corrigindo através da mansidão. O exemplo de Tiago traz esse reflexo também para a ação do próprio filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32, onde o pai está disposto para reconciliar, trazer de volta, abraçar e receber na comunidade da fé. Finalizando então o trimestre, eu agradeço você que está assistindo essas aulas até agora. Terceiro e último subtópico trabalha sobre a responsabilidade da igreja. No terceiro e último subtópico, trata sobre a responsabilidade da igreja nesse cuidado mútuo como um princípio primordial na mensagem genuína do Evangelho, onde os membros, como corpo de Cristo, devem então demonstrar esse amor fraternal de buscar essas pessoas em solidariedade para a edificação e manifestação do verdadeiro Evangelho no mundo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo também traz uma abordagem muito semelhante, lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, onde Paulo ensina que nós fazemos parte desse corpo de Cristo, nesse auxílio de restauração também. Há também outra orientação bíblica que vai te ajudar, que está em Gálatas capítulo 6, versículo 2, onde o apóstolo Paulo exorta a levar as cargas um dos outros, levando essas pessoas a promover o genuíno evangelho. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 ao 25, há um incentivo de estimular os outros em amor nessa comunidade. Então, finalizando o trimestre, entendemos que essa prática bíblica genuína faz parte, então, da nossa caminhada cristã para que possamos, então, de forma muito edificante, ajudar os nossos irmãos em Cristo a permanecerem firmes na fé para a glória de Cristo. Eu espero muito que o Senhor possa ter te abençoado durante todo esse trimestre. Já te aguardo por aqui no próximo trimestre, onde nós vamos abordar com vocês o texto do pastor Marcos Tedesco. Olha que texto maravilhoso. Já está na minha mão aqui, onde nós vamos estudar com vocês sobre o texto Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Vai ser muito legal. Te espero por aqui na próxima aula. Que Deus te abençoe. Até o próximo trimestre, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.